sejam muito bem-vindos a mais um programa Saudações. Hoje comigo, Érica Fernanda, para falar sobre um tema muito importante, pouco falado, que é sobre o luto. O que é o luto, como esse processo acontece e o luto também voltado para as crianças, porque muitas vezes as pessoas acabam negligenciando essa parte por falta de informação. Mas antes de começar, eu quero te apresentar te falar um pouquinho do que é o programa Saudações, para vocês que ainda não conhecem. O programa Saudações é um programa que busca levar informação de qualidade que acrescente na vida das pessoas, que acrescente no seu dia a dia, que torne sua vida mais leve, porque conhecimento nunca é demais, pelo contrário, conhecimento liberta. E para falar sobre esse tema muito, muito importante, eu convidei a doutora Ana Paula, seja muito bem-vinda. Ela é psicóloga, professora e tem estudos acadêmicos nessa área, né, voltado para o luto. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu agradeço pelo convite, bom dia, né? Espero que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas dos telespectadores e consiga abordar esse tema que é tão importante, né? Tão atual, que é o luto. É verdade, é um tema que as pessoas muitas vezes têm ali uma certa rejeição até em ouvir, mas é necessário falar, né? É um tema importante e necessário. Então, o que é exatamente o luto? Bom, o luto é uma reação emocional, né, diante de uma perda. Mas quando eu me refiro às perdas, eu não falo só perdas por morte. Ao longo da nossa vida, a gente vai passando por várias vivências que trazem perdas para a gente. Eu posso ter uma perda por morte, eu posso ter uma perda de emprego, eu posso ter uma perda de um relacionamento, eu posso ter uma perda de saudade. Então, existem vários momentos da nossa vida que a gente está passando por perdas. E o luto é essa reação intensa que a gente tem em relação a esse momento que a gente passa, né? Em relação a relacionamentos também, né? Casamento. Sim, sim. Também é um processo de luto ali. As perdas significativas, por bem dizer, né? Então, a gente tem perdas significativas ao longo da nossa vida. Desde bebê, a gente tem várias perdas. E isso é o processo de luto, é essa reação intensa que a gente tem de tristeza, de achar que a vida não faz mais sentido, de achar que as coisas estão fora do lugar, de um choro repetidamente. Então, esse é o momento que a gente está passando pelo luto. Mas o luto ali da morte, ele é um pouquinho diferente, né? Ele é um pouco mais intenso. A gente não pode fazer essa afirmação, né? Porque vai depender da relação que você tem com o seu objeto. Então, às vezes, você tem uma relação muito forte com o ideal que você propôs em algum momento da sua vida e você não consegue atingir. Então, você vai entrar num luto, né, muito sofrido em relação àquilo. Mas pode ser que a tua relação com o objeto, com a pessoa que morreu, né, o objeto, a pessoa que morreu, seja uma relação muito intensa. Então, você vai entrar num processo de luto bem intenso por conta daquele falecimento daquela pessoa. E é necessário aí, muitas vezes, né, um acompanhamento de alguém para superar, né, esse momento. A gente tem que entender que o luto, na verdade, ele é um processo natural que faz parte do nosso desenvolvimento. Mas em algumas situações, a gente precisa de um acompanhamento com um profissional. Quando a gente percebe que esses momentos de luto, essa reação emocional, ela se intensifica muito, a pessoa fica com dificuldade de retomar para a sua rotina normal. Então, nesse momento, a gente percebe que você precisa, né, a pessoa precisa de um acompanhamento com um profissional da saúde mental, um psicólogo, por exemplo, psiquiatra, se for o caso. Sim. O luto, a primeiro momento, ele sempre dá aquele choque, né? A pessoa se sente perdido. Isso é normal do luto, não é? Sim, inicialmente a pessoa perde o chão, né? Imaginemos que nós temos uma relação afetiva com alguém, uma relação forte com alguém ou com algo, e aquilo se perde. Imagina que você fica achando que logo tudo em seguida não tem mais sentido, você perde o sentido das coisas, fica triste, né? Acha que nada mais tem objetivos, né? E aí você entra no luto, que é essa reação de tristeza, de sofrimento, que pode se intensificar ou não, a depender de como você lida com as perdas anteriores que você tem na sua vida também. Nossa, bem interessante. Tem esse primeiro momento assim de achar, perder o sentido do mundo, de tudo perder o sentido, ele é normal, mas aí não pode
continuar, né? A gente tem que ter um cuidado para que essa perda de sentido, essa tristeza intensa não se prolongue por muito tempo. Sim. Porque o luto é um processo normal, esperado após uma perda, diante de uma perda significativa para aquela pessoa. Mas o que não é esperado é que esse sofrimento ele se intensifique a ponto de a pessoa não ter mais condições de retomar a sua vida normalmente, como era antes do falecimento, ou de ela focar a sua vida só em conteúdos relacionados à pessoa que faleceu. Né? A sua vida focada só em relação no que perdeu, na pessoa que perdeu, naquele sujeito. Como esse processo ele acontece especificamente nas crianças? Eu queria também dar um exemplo. Eu passei por esse processo de luto na infância e é um processo muito doloroso para as crianças também. Então, embora a sua criança, talvez, se você estiver passando por isso, ela possa demonstrar que está tudo bem, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa ser, né, cuidado em relação a isso, porque não está tudo bem. O processo de solidão é muito grande. As crianças enfrentam também esse vazio profundo e não entendem, né? Muitas vezes elas ficam imaginando quando é que vai voltar, quando é que a pessoa vai voltar. Então, tem que ter todo esse cuidado aí na hora de explicar para as crianças. E aí, doutora, eu queria saber como que esse processo, segundo, né, a sua experiência, como que esse processo acontece com as crianças? Na verdade, nas crianças, o processo é um pouquinho diferente do que nos adultos, né? Quando a gente percebe um adulto que perdeu algo, perdeu alguém por morte, vamos falar de morte, tá? De luto por morte de alguém. Então, imediatamente o adulto, se ele não entrar na fase de negação, ele vai começar a passar pela fase do sofrimento, da perda daquela pessoa. Mas a criança é um pouco diferente, porque a criança, logo no momento da perda, ela pode agir naturalmente, porque ela não tem uma percepção correta e assertiva do que é a morte. Então, ela pode pensar que a pessoa foi embora, que a pessoa dormiu, né? Só que quem vai embora e quem dorme, em algum momento retorna. Então, enquanto aquela pessoa não retorna, a criança age normalmente, como se não tivesse acontecido. E esse comportamento pode gerar estranheza nos adultos. Né? Você pode achar que a criança... Depende da idade, né? Sim, depende da idade, né? Depende da idade, depende do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento cognitivo e depende também do contexto familiar daquela criança. Porque se essa criança é uma criança que convive com pessoas que têm que falam abertamente sobre a morte, essa criança vai ter mais facilidade de lidar com essas perdas, com essa ausência. Ela não vai ficar imaginando, por exemplo, que foi abandonada por alguém, né? Ou esperar que aquela pessoa não volte para entender que teve uma morte definitiva e que tem algo que é irreversível. Então, quando essa criança vive num ambiente onde existe esse diálogo, essa conversa adequada à sua faixa etária, ela tem uma facilidade maior de lidar com essa perda. E assim, tem uma faixa etária também que as crianças começam a entender o que é o termo morte, porque... eu não sei se eu estou errada, mas até 5 anos eu acho que elas não sabem exatamente o que significa morte, né? Isso. Mais ou menos entre 5 e 7 anos elas já conseguem entender a morte como um processo irreversível e entender que aquela pessoa não vai voltar e também entender que é um processo natural da vida. Que os pais dela, por exemplo, vão passar por isso e que ela também pode passar por isso em algum momento. A grande questão é minimizar essa fantasia dessa criança para que ela não pense que ela pode morrer a qualquer pessoa ou que os pais podem morrer a qualquer momento também, né? Então, é importante que a gente sempre tenha essa comunicação com a criança para minimizar essas fantasias de sofrimento e a insegurança que ela pode ter em relação a essas mortes. Porque, de repente, a criança passa por isso e ela fica com trauma, ela fica com medo de outra pessoa morrer, ela fica com medo, né? Então, o processo ele ajuda nisso. Sim. A entender que aquilo aconteceu, mas não necessariamente ela vai ter que passar por aquilo de novo. Imediatamente, né? Logo, como se não tivesse uma sequência na vida, né? Isso. Porque nós temos a certeza que todos nós vamos morrer, isso é uma certeza que nós temos. Né? Talvez uma das únicas certezas que nós temos na vida. Mas a gente não sabe quando. Então, para uma criança que acabou de passar por uma perda, se isso não é esclarecido para ela pode criar fantasias que a qualquer momento ela pode morrer, que se os pais dela saírem de perto vão morrer também, que eles não vão voltar. Então, por isso que eu falo sempre e toco nessa tecla da conscientização, da conversa aberta com a criança sobre isso. A nossa cultura ela não favorece, né, esses diálogos abertos sobre morte, mas isso é um erro, porque vai passando geração para geração. Então, a minha geração não falou sobre morte comigo
Então, se eu não for uma pessoa que estuda sobre isso, que tem curiosidade sobre esse tema, eu talvez seja uma pessoa que não passe essa temática para os meus filhos também. E eles vão ter dificuldade para lidar com essa temática, que é algo que vai acontecer em algum momento. Como eu te falei, não só com mortes, mas com outros tipos de perda. Na infância é muito comum as crianças perderem bichinhos de estimação, por exemplo. Os animais de estimação vivem menos do que nós, né? Do que nós seres humanos. Então é muito comum que a criança passe por essa perda. E se ela não sabe o que é? E se ela não é acostumada a conversar com ela sobre isso? Ela pode passar por um processo de sofrimento bem maior do que ela passaria se ela tem uma noção maior do que é a morte, do que é o luto. Sim. Muitas mães se perguntam, crianças pequenas realmente entendem o que é morte? É o que a gente acabou de falar, né? Tem aí essa faixa. Vai depender da idade, né? Cada idade, ela vai ter uma forma de a criança compreender esse luto. Quando elas são bem menores, as crianças, elas acham que elas podem passar pela fantasia de que foram abandonadas. Então, e quando elas são maiores, de 5 a 7 anos, elas já começam a pensar na irreversibilidade da morte. Então, a gente sabe que a criança ela tem uma percepção de morte, mas que não é igual a do adulto. E que isso vai se desenvolvendo de acordo com o cognitivo dessa criança, andando lado a lado o cognitivo e a percepção que ela tem sobre morte. Mas ela sabe que falta algo, que algo se perdeu. Né? Ela não é ingênua a ponto de não saber nada. Na forma dela de se comunicar com o mundo, ela percebe que está faltando algo, até porque ela percebe também o comportamento dos adultos, o rosto vermelho dos adultos, as lágrimas no rosto desses adultos. Então é importante também que os adultos eles possam expressar esse sofrimento para que a criança saiba que é normal que ela sofra também. Que assim como a alegria, a tristeza faz parte da vida. E expressar tristeza em momento de perdas é normal, é natural e compreensível. Recentemente também, eu vou dar o meu exemplo, a gente passou pela perda do meu gatinho. E aí os meus filhos, eles viveram, né, esse processo. Eu tentei explicar para eles que agora o gatinho estava no céu, que ele estava bem melhor lá, que ele estava feliz. E eles eram muito apegados, principalmente o meu mais novo. E ele chorou muito no dia, né? Mas depois ele acabou se conformando ali com as minhas palavras de dizer para ele que estava tudo bem, que agora ele estava no céu. Existe uma idade específica em que a criança passa a compreender a morte de forma mais clara? Ela começa a compreender, os estudiosos acreditam que a partir entre 5 e 7 anos, né? E aí, voltando para o que tu falaste, achei bem interessante tu falar que disse que o gatinho foi para o céu, né, que estava mais feliz. Essas são estratégias que a gente utiliza para adequar a linguagem a uma linguagem da criança, para que ela compreenda que não vai voltar. Porque se você dissesse que o gatinho estava dormindo, ela podia ficar esperando aquele gatinho voltar a qualquer momento. Sim. Então é importante que quando você perceber que a criança já tem uma compreensão sobre morte, você recorra também ao lúdico, porque isso facilita na compreensão da criança. Então hoje existe muita literatura infantil sobre morte, sobre perdas. Existem alguns filmes animados também que tratam essa temática. Então, às vezes, o adulto tem dificuldade de falar sobre isso, sobre essa perda, sobre essa morte, mas ele pode recorrer ao lúdico, porque a criança pode ter uma maior facilidade de compreensão, né? E sempre falando a verdade para essa criança, para que ela não espere que aquela pessoa, que aquele animalzinho volte. Sim. Porque essa espera pode ser longa demais e muito sofrida, sim, né? Porque não vai ter essa volta. É verdade. Aí, o meu filho até falava, mas eu queria que ele ficasse aqui comigo. Só que depois ele foi entendendo e foi se confortando, né? Isso conforta você falar que o animalzinho estava bem. Então, como as crianças demonstram que estão vivendo o luto? As crianças podem demonstrar com uma certa irritabilidade, com choro, com agressividade e podem demonstrar com alguns comportamentos que nós chamamos na psicologia de comportamentos regressivos. Então, uma criança que está passando pelo luto, ela pode facilmente voltar a fazer xixi na cama, por exemplo, né? Ela pode voltar a chupar pipa ou chupar dedo, se era uma coisa que ela fazia antes. E também ela pode ficar mais introspectiva, né? Ser mais agressiva, ser uma pessoa que não interage bem com os demais e pode também ter uma necessidade maior de carinho e atenção, para chamar a atenção para si nesse momento de luto.
É necessário muita atenção para a criança nesse momento, né? Muita atenção. Muita conversa também, paciência, né? É importante que os adultos, quando a criança passar por uma perda, por uma morte, esses adultos estejam presentes para validar o sentimento dessa criança. Permitir que essa criança fale sobre o que ela está sentindo, permitir que essa criança faça perguntas sobre aquele evento. E se vocês não souberem a resposta, o adulto não souber a resposta, ele pode dizer para essa criança que vocês vão construir juntos a resposta, vocês vão descobrir juntos a resposta, porque isso cria um vínculo maior entre você e essa criança pode recorrer a você quando ela tiver necessidade de recorrer a alguém. É saudável conversar com crianças sobre a morte ou é melhor poupá-las desse assunto? Na verdade, é extremamente importante que a gente dialogue com as crianças sobre esse tema, né? Como eu falei anteriormente, a nossa sociedade ela não facilita esse diálogo aberto sobre o luto. Doutora, até antes da criança sofrer, como por exemplo, de forma lúdica, como você falou, através de livros, que muitas pessoas acham que os livros, né, passam coisas pesadas, mas não, muitas vezes eles falam de uma forma muito profunda e bonita, que mesmo que a criança não passe por esse processo de perder alguém, mesmo ela tendo esse tipo de literatura, né, na vida dela, ela acaba tendo uma sensibilidade em relação ao tema, a dor dos outros e o valor também das pessoas que estão por perto. Certo. E, na verdade, a gente pensa que no mundo das crianças não existem perdas, mas as crianças passam por perdas o tempo inteiro. E elas precisam lidar com isso. Então, quando a criança é bem pequena, ela passa logo pela primeira perda, que é a ausência do seio da mãe. Né? Então, a gente pensa que isso é uma coisa que não faz sentido, que não é importante, mas é uma perda muito forte para uma criança. Então, a criança, quando começa a ir para a escola, ela começa a se desapegar do ambiente seguro dela de casa para ir para um outro ambiente que é a escola. Então, isso são perdas. Quando você faz a transição da criança para o adolescente, você perde aquele mundo infantil que você tinha. Então, você não é nem criança nem adulto, você está ali numa transição. Então, são essas perdas que a criança vai passando e a gente precisa conversar com elas para que elas saibam lidar com esse sentimento de tristeza que advém dessas situações que eu mencionei e de tantas outras que podem vir ao longo da existência desse sujeito. Que papel têm os pais e professores nesse momento? O papel de acolher, de estar presentes, né? De perceber que aquela criança precisa de atenção, precisa de cuidado e que você precisa ouvir aquela criança. Existem adultos que não querem ouvir a criança acerca do que elas trazem sobre a morte, sobre essas perdas. Mas é importante que você esteja disponível para aquela criança, que você observe aquela criança, que você observe os desenhos que ela está fazendo, que você observe como é que ela está brincando, que você pergunte para ela simbolizar para você qual a história que ela está contando naquela brincadeira, porque a partir disso ela pode te narrar uma história de como ela está se sentindo em relação àquela perda. E esse acompanhamento faz muita diferença, porque as crianças podem acabar levando, né, para a vida adulta traumas, medos desse processo que não foi devidamente resolvido, tratado, né? Elas podem trazer dificuldades acerca do tema morte. Ser pessoas que não têm facilidade de lidar com mortes, ser pessoas que são resistentes a esse tema e ser pessoas que não sabem como reagir perante essa situação futuramente, quando elas tiverem que se deparar com essa situação em algum momento. E assim, a dor também do luto pode acabar se perdurando se não for resolvido, né? Sim. Essa pessoa pode acabar levando esse sentimento de vazio por muitos anos. Exatamente. Então, por isso que é importante a gente comunicar e preparar as crianças, né, para que eles sejam adultos que saibam lidar com as perdas, com a morte, com as situações que nós não temos controle sobre elas. Sim. Às vezes, pais e professores têm receio de chorar ou demonstrar tristeza na frente das crianças. Como pode ser visto isso? É importante que você saiba como se expressar também para que a criança perceba, né, que ali naquele ambiente existe a tristeza. Porque você perde algo, perde alguém, a criança percebe que aquela pessoa não está mais presente e percebe que todo mundo está se comportando normalmente como se não tivesse acontecido. Então, demonstrar tristeza na medida correta, né, esses sentimentos que a gente tem, demonstrar a medida correta é saudável, porque a criança entende que está ok sentir triste também, que a tristeza faz parte da vida e que em algumas situações é esse sentimento que a gente expressa, a tristeza. Então, às vezes a pessoa fica com medo de expressar, de chorar,
né? Mas não sabendo que, na verdade, isso é saudável para aquela criança, para ela entender que alguns sentimentos, algumas demonstrações desses sentimentos, dessas emoções, elas são perfeitamente aceitáveis dentro de algum contexto. Para ela entender até os próprios sentimentos dela, né? Sim, Que exatamente. o que eu estou sentindo é normal, acontece, né? Tem um livro muito bom sobre esse tema, que fala um pouco sobre morte, né? Sobre o valor das pessoas, que é A Teia de Charlotte. É um livrinho lúdico, infantil, e é um livro muito belo, porque assim, ele acaba falando sobre a morte e sobre também o valor de alguém. Então eu queria recomendar aqui para vocês. A fantasia é algo importante para a criança nesse processo de luto? Sim, é através da fantasia, do lúdico, do brincar, do desenhar, que essa criança pode estar fazendo a elaboração dela do luto. Por isso que eu falo que o adulto tem que perceber, né, essa brincadeira, como é que a criança está brincando, de que ela está brincando, que narrativas ela traz nesse brincar, que desenhos ela faz, né, entender o que ela está desenhando, se o desenho dela tem relação com a pessoa falecida, se tem relação com os sentimentos que ela está sentindo. De repente ela desenha os pais maiores e aquela pessoa que morreu menorzinha, e você vai perguntando para ela o que aquele desenho está representando naquele momento. Porque às vezes a criança ela não expressa com palavras o que ela está sentindo, mas ela pode expressar através do brincar. Na clínica da psicologia, se utiliza muito o brincar, o desenho, essas questões mais lúdicas como forma de expressão da criança. Então, sim, a fantasia, o brincar, o desenhar, o lúdico, ajuda bastante nesse momento aí de elaboração desse luto. Existem sinais de alerta de que o luto não está sendo bem elaborado pela criança? Existem. A criança ela pode se tornar mais introspectiva, né? Eu falei anteriormente que o luto é um processo normal e que a gente sente muita tristeza logo de imediato e que com o passar do tempo a gente vai se acostumando, vai entendendo que houve aquela ruptura e vai se reorganizando a um novo cenário sem aquela pessoa, né? Só que às vezes a criança não consegue fazer essa reorganização e fica muito introspectiva, com dificuldade de retomar a sua vida normal, não brinca, não desenha, não quer ir para a escola, não interage com outras crianças. Então isso pode ser um sinal de que essa criança está passando por um luto mais complicado um pouco e precisa ir de intervenções. Sim. Quanto tempo é esperado para que a criança supere um luto? Não existe um tempo adequado, né? Cada pessoa vai elaborar o seu luto à sua maneira, a depender de como compreende a morte, a perda. Então a gente não fala num luto com o tempo, mas espera-se, né? De acordo com os manuais diagnósticos, como o DSM-5-TR, que é um manual diagnóstico que a gente tem, que a criança elabora esse luto até pelo menos 6 meses, para que ela não entre num processo de luto complicado, né? Que já se torna uma patologia. Então, a gente espera que até 6 meses essa criança passe por esse processo de elaboração e consiga se reorganizar, né, no seu mundo e voltar à sua vida cotidiana com normalidade. Sim, claro que assim, mesmo depois desse tempo, ela ainda vai sentir saudades, né? Só que não vai mais sentir essa dor intensa. Ela vai continuar com a saudade, né? Porque algumas pessoas, elas dizem que a gente nunca supera uma morte, a gente aprende a conviver com ela. Mas o que vai diminuir é essa dor intensa que a gente sentiu logo após o acontecido. Então você vai se acostumar, vai sentir saudade, vai relembrar, vai ver fotos, vai ter a memória de momentos que você passou com aquela pessoa, né? Mas só que você não vai sentir mais aquela dor intensa. Ao lembrar dessa pessoa, não vai doer mais tanto como já doeu em algum outro momento anterior. Agora eu queria só dar mais uma vez um pouquinho o meu exemplo. Eu passei muito tempo assim para superar realmente a saudade da morte do meu pai. Foi o meu pai que eu perdi quando eu era criança. E aí isso virou na minha cabeça, mudou quando realmente eu entendi que aquilo foi porque Deus queria daquela maneira. Que era a hora, que ele não morreu adiantado, sabe? Que era o momento e que aquilo tudo tinha contribuído para o meu crescimento de alguma maneira. Mas até eu entender assim, a saudade doía ainda, sabe? Tipo, e ficava também um tipo de pena pelo meu pai ter morrido tão cedo. Então tá aí o motivo, né, da criança ela ser introduzida nesse assunto logo cedo,
tentar entender mais profundamente sobre o assunto. A perda de um animal de estimação, ela pode gerar um luto tão intenso quanto a perda de uma pessoa? Pode. Hoje a gente tem um cenário mundial onde os pets têm grande representatividade na nossa vida, né? Então, hoje, pets são como pessoas da família. Então, a depender da relação que essa criança estabelece com esse pet, ela pode sentir um luto, sim, tão intenso como ela sentiria para uma pessoa da família. Porque hoje os pets são figuras de carinho, de amor, né, de segurança. Tem pessoas que se sentem seguras na presença do seu pet, né? Existem terapias com pet hoje que mostram quanto essa relação pet-ser humano, ela é importante, ela é benéfica para ambos. Então, se a pessoa perde um animalzinho de estimação, ela pode sim entrar num processo de luto bem complicado. Eu sou prova viva, porque eu me surpreendi assim com a perda do meu gato, o quanto isso impactou num sentimento assim profundo de dor, de vazio mesmo, assim, das coisas acabarem perdendo um pouco o sentido durante aquele primeiro momento. Como os adultos podem ajudar as crianças a criar memórias saudáveis daqueles que se foram? Os adultos podem ajudar trazendo conversas, né, trazendo fotos, trazendo lembranças, não agindo como se aquela pessoa nunca tivesse existido, porque às vezes as pessoas fazem isso como forma de preservar aquela criança. Não vou falar no assunto porque fulano vai sofrer, vai chorar, vai ficar triste, mas na verdade é o contrário. Você pode fazer com que aquela criança perceba que a saudade ela pode coexistir aí com essa perda, né? Então você perdeu aquela pessoa, mas a saudade ela existe e você pode ter boas lembranças dela e reviver isso o tempo todo. Sim. Gente, o programa não foi um programa muito fácil, né? Um tema assim difícil para muitas pessoas, mas eu acredito que informação liberta. Se você está passando por esse momento difícil, acredite que a morte não é o fim, tá? E, doutora, eu queria te agradecer por aceitar o meu convite, estar aqui falando desse tema tão importante, tão relevante. E, para finalizar, qual seria a recomendação que você deixaria para quem está passando por esse momento? Se você percebe que está com dificuldade de elaboração nesse luto, né, por conta da perda que você vivenciou, busque ajuda. Existem profissionais capacitados que podem te ajudar a passar por esse momento. E reconheça o seu sofrimento, né? Não tenha pressa de vivenciar esse luto, porque cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua maneira de vivenciar, tá? Não se compare a outras pessoas. Viva o seu momento e elabore a sua maneira. E se perceber que está com dificuldades, que não tem conseguido reorganizar a vida, a carreira, os planos, busque ajuda. É isso. O programa Saudações fica por aqui. Tenham um ótimo sábado. Fiquem com Deus e até mais. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.